Então, eu acho importante a gente entender porque a ideia de ter estudado o quarto mandamento, a gente viu algumas características sobre o quarto mandamento que mostra como o quarto mandamento ele exige da gente a manifestação da religião, né? Quer dizer, a gente mostrar, né, de forma positiva, né? Quer dizer, o que nós devemos fazer, como nós devemos andar. Tá? Então, o quarto mandamento exige de nós que a gente manifeste visivelmente a nossa religião, que a gente professe a nossa fé, que a gente revele a nossa crença. Né? E aí, por isso o quarto mandamento ele desperta, ou melhor, o homem, né, ele olha para o quarto mandamento de maneira estranha. Porque como o quarto mandamento ele exige essa manifestação visível, então naturalmente a gente tem essa indisposição de guardar o quarto mandamento. E a gente falou de algumas coisas sobre a prática, como é muito fácil a gente cair no legalismo quando a gente vai cumprir a lei do Senhor, mas a gente precisa entender o que é legalismo, tá? Eu acho importante que a gente entenda relacionado ao estudo anterior. Tá bom? O celular fica desligando toda hora a tela. Vejam só, então eu peguei um capítulo, na verdade um livro, e resumi. Como não deu tempo de preparar outro estudo, resumi um capítulo de um livro que eu gosto muito, chamado Somente Cristo, de Sinclair Ferguson. Ele vai falar exatamente sobre o antinomianismo, que é o desprezo da lei, antinomos, né, que é anti-lei, significa você desprezar a lei, e do legalismo, significa você deturpar a lei, né, você guardar a lei de maneira errada, tá? Radical, fanática ou alguma outra forma. A gente vai falar especialmente hoje do legalismo, tá? Baseado nesse livro. Então, o que é legalismo? Alguém quer tentar responder? Tem alguma noção do que significa legalismo? O que é que vem a primeira resposta na sua cabeça do que significa legalismo? Quando você pensa assim, aquela pessoa é legalista. Acho que é uma pessoa que faz alguma coisa para merecer a salvação. Boa. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, legalismo é uma pessoa que faz algo em troca de salvação, né? Faz algo, uma barganha com Deus. Ele faz para ganhar alguma coisa de Deus, né? Outra resposta aí. Alguém pensa diferente? Alguém quer... Uma pessoa que se preocupa mais com costumes do que com santidade. Uma pessoa que se preocupa mais com o costume do que com santidade, né? Muito bom. Alguma outra noção aí do que significa legalismo? Quando você pensa numa pessoa legalista, você pensa o quê? Como ela é, uma pessoa legalista? O que vem na sua cabeça? Uma pessoa que vive pela aparência, né? Uma pessoa legalista. Legal, então tá muito bom aí as ideias. Vamos lá. Então o que significa legalismo? A resposta geralmente dos evangélicos, né, dos cristãos, seria mais ou menos como tentar obter a salvação pela prática das boas obras. Foi o que o Davi falou. Mas aí, irmãos, eu queria trabalhar aquilo que é menos comum sobre o legalismo, né? O legalismo é uma realidade bem mais sutil do que nós pensamos, tá? Então, um espírito ou uma estrutura legalista, ela pode tomar conta da vida do indivíduo, tá? Em tudo que o indivíduo faz. O legalismo ele tem condições de afetar a alma de tal forma que ela pode se aproximar e depois se desviar da graça de Deus e do Evangelho. Isso é interessante. Uma pessoa que se afasta do Evangelho, geralmente ela teve uma noção legalista do Evangelho. Tá? Vamos entender isso. A raiz do legalismo é quase tão antiga quanto o Éden. E isso se explica porque ele é um problema pastoral básico, ou até o principal problema pastoral com relação à igreja. Eu queria que vocês abrissem aí em Gênesis capítulo 3. A gente vai ver aí que no Éden, a serpente convenceu Adão e Eva de que Deus estava possuído por um espírito rígido
e proibitivo. Vejam aí o discurso da serpente para levar o homem a pecar. Gênesis capítulo 3, eu queria que alguém lesse do versículo 1 ao versículo 7, em voz alta. Gênesis 3, versículo 1 a 7. Qualquer pessoa pode ler, por favor. Ora, a serpente era mais astuta que todas as arimadas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim, de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Até aí, irmãos, vejam só então. Basicamente, no discurso da serpente, o autor diz aqui, o que ele faz, né? O que a serpente faz? Ela transforma, ou ela tenta transparecer que o discurso, que a palavra de Deus era muito rígida, que Deus, ele era muito proibitivo. Como é que ela faz isso, tá? Ele coloca aqui duas implicações. A primeira, veja só, era a intenção, a primeira era a intenção de deixar Eva em dúvida sobre a clareza da palavra de Deus. Tá? O que a serpente diz? Primeiro, é assim que Deus disse? Foi isso que Deus falou? Tá? Então a primeira era tirar a clareza da palavra de Deus. A segunda implicação era um ataque dirigido à autoridade da palavra de Deus. Quando ela diz assim, com certeza não morrereis. Tá? Mudando o que Deus falou, com certeza não morrereis. Mas não era só isso. Também se tratava de um ataque ao caráter de Deus. Esse é o ponto essencial. Porque a pergunta da serpente continha uma insinuação sinistra. No fundo, o que a serpente queria dizer era isso. Que Deus é esse que lhes negaria prazer e alegria se Ele realmente amasse vocês? Ele não permite nada e ainda por cima exige obediência. É isso que a serpente quer dizer. Ele está proibindo vocês de comer da árvore e ainda fala para vocês obedecerem Ele. Essa é a essência do discurso da serpente. A tática da serpente era levar Eva a ver e interpretar o mundo com os seus olhos, né? Ou seja, o que ela viu quando olhou para a árvore, e não com os seus ouvidos, o que Deus havia falado sobre o mundo. Veja que coisa maravilhosa. Desse modo, o olhar de Eva desviou-se da plena abundância que Deus havia ordenado para os nossos primeiros pais desfrutarem. Ela conseguiu desviar o foco de Eva. O uso do verbo aqui, né, que ele havia ordenado, com certeza é importante nesse contexto. Desfrutar da fartura é o primeiro elemento da ordem. A proibição de uma árvore é o segundo. A tática da serpente foi mudar a ordem, tornar negativa. Ela disse: não comereis do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que não morrais. Vê que interessante. O que a serpente fez? Deus oferecia vida eterna. E aí, relacionado a isso, ele deu uma proibição para evitar que o homem pecasse, que o homem deveria ser obediente. Mas o que a serpente fez? Ela focou na proibição. Ela frisou a proibição. E a partir disso, ela criou uma teologia, né?
ela criou um discurso. Ora, Eva viu apenas uma ordem negativa. Um pequeno objeto bem próximo dos olhos pode tornar invisíveis todos os outros objetos maiores. Vê que coisa. A visão da árvore proibida estava agora impedindo a visão de um jardim cheio de árvores. O que a serpente fez? Ela fez com que Eva focasse só na árvore que tinha sido proibida e esquecesse que Deus tinha oferecido para Adão e Eva todo o jardim, todas as árvores, e só proibido uma. Aí o foco agora seria a proibição e não mais o prazer e a alegria. É interessante o discurso da serpente continua sendo o discurso do mundo hoje. O cristão não pode fazer isso. Perfeito. Diferente do que a palavra diz sobre os salmos, também tem que ter o prazer na lei do Senhor. Porque o mundo, o prazer é fazer tudo que é passageiro, tudo que é contra a lei de Deus. Perfeito. Exatamente, Té. É exatamente o mesmo discurso hoje, né? A acusação contra o cristianismo é que o cristianismo é uma filosofia, é uma religião que nega os prazeres, né? Não pode fazer nada. Quando é exatamente o contrário. Porque ele tem um prazer maior, né? Mas a gente vai entender isso melhor. Então, Eva viu apenas uma ordem negativa, né? Eva agora não tinha condições de enxergar a floresta inteira, o jardim inteiro, por causa de uma árvore. Agora os seus olhos estavam voltados para o Deus legislador e um juiz vingativo. Agora essa era a visão que Eva tinha de Deus. Tanto na mente quanto nos sentimentos, a lei de Deus estava agora divorciada da sua pessoa cheia de graça. Que é o ponto essencial do legalismo, tá? Agora ela achava que Deus não lhe queria dar nada. Todas as coisas haviam se transformado em um agora míope e distorcido. A gente vai entender isso melhor. Não vou adiantar nada não. É dizer assim: Adão e Eva, sem dúvida, eles poderiam perguntar o porquê da proibição. Por que, Deus, tu está proibindo essa árvore, né? Eu quero entender. Isto é o que de fato o Pai lhes havia falado. O que seria a resposta de Deus? Eu já preguei para vocês aqui, Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 2, né, 15, 16 e 17, falando sobre a proibição, né, a aliança, quando Deus faz a proibição da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que da proibição? Naturalmente vem essa pergunta: por que Deus proibiu essa árvore? Na essência da árvore não existia nenhuma maldade, era uma árvore comum. A gente já entendeu que o ponto ali era simplesmente a ordem de Deus. Aí uma resposta, tá? Vamos supor uma resposta. Se Adão perguntasse a Deus, por que proibir a árvore? A resposta, provavelmente seria assim: é simples. Deus falando: confiem em mim, obedeçam a mim e me amem por aquilo que eu sou e porque vocês estão desfrutando de tudo que eu lhes dei. Confiem em mim, obedeçam a mim e vocês crescerão. O ponto é esse. Não existia nada mágico na árvore. Era simplesmente a ordem de Deus. Deus queria que eles acreditassem nele, sem nenhuma explicação. Creiam no que eu falei e isso é suficiente. Eles deviam viver de acordo com a palavra, ou seja, de acordo com o que eles ouviram e não com o que eles viram. Então, irmãos, na raiz, né? Vamos entender isso na raiz. O que foi injetado na mente e nos sentimentos de Eva durante a conversa com a serpente foi uma profunda desconfiança de Deus, que logo ficou mais distorcida ainda e se transformou em rebelião contra Ele. Vê que coisa, viu? A raiz do seu antinomianismo, que é a oposição à lei, a transgressão da lei, é não querer mais cumprir a lei, a raiz disso estava no legalismo, que obscureceu o seu entendimento, embotou os seus sentidos e destruiu a afeição que ela nutria pelo seu Pai Celestial. Foi porque ela teve uma visão distorcida da palavra de Deus, do cumprimento da palavra, que ela rejeitou a palavra. Por querer cumprir de maneira errada, ela rejeitou a lei.
Então, o legalismo levou a essa coisa chamada antinomianismo, né, que significa anti-lei. Você pode chamar de libertinagem, tá? Licenciosidade. O que a serpente causou na mente, nos sentimentos e na vontade de Eva foi um divórcio entre a vontade revelada de Deus e o seu caráter de graça e generosidade. Vejam só, a confiança em Deus foi transformada em desconfiança quando ela olhou para a lei nua e crua, em vez de ouvir a lei que sai dos lábios do Pai Celestial, cheio de graça. Para ela, Deus se tornou aquele cujo favor precisa ser conquistado. Foi o que Davi trouxe. Essa visão distorcida da lei, ou seja, quando ela separou, pela influência da serpente, ela separou a lei de Deus, ela não viu mais a lei como provindo da boca de Deus, ela agora mudou a sua postura diante de Deus. Deus se tornou aquele que precisa ter o seu favor conquistado. Ou seja, ela precisava fazer uma boa obra para ser salva. É isso que está na raiz do legalismo e controla o legalista. É a incapacidade de enxergar a generosidade de Deus e os seus planos amorosos para a nossa vida. Não é sem razão que Deus proíbe a gente de fazer certas coisas. Irmãos, no caso de Eva, a licenciosidade, tá? O antinomianismo, a libertinagem, sua oposição à lei de Deus, era em si mesma a expressão do seu legalismo. O fato dela ter rejeitado a lei era a expressão do seu legalismo. Quando essa distorção do caráter de Deus é total, é inevitável que nós desconfiemos dele. Perdemos de vista o seu amor e a sua graça. Passamos a vê-lo essencialmente como um Deus de proibições. Há um teólogo chamado Gerhardus Voss, ele diz assim: legalismo é um tipo peculiar de submissão à lei de Deus, mas algo destituído da capacidade de sentir o toque pessoal de Deus na regra a que nós nos submetemos. Então ele está dizendo, o legalismo é uma falsa submissão à lei de Deus. É você se submeter à lei, só que separando a lei do Criador. Você guarda a lei sem nenhuma intimidade com Deus. É só a lei pela lei. É só a regra pela regra. Então o legalismo é simplesmente fazer separação entre a lei de Deus e a pessoa de Deus. Eva olha para a lei de Deus, mas perde de vista o próprio Deus verdadeiro. Assim, ao fazer separação entre a sua lei e a sua pessoa de amor e generosidade, Eva foi enganada e passou a ouvir a lei somente como uma aprovação negativa e não como a expressão da sabedoria do Pai Celestial. É o veneno que provoca a mutação para o antinomianismo, para a rejeição da lei. Você começa legalista e depois você não quer mais guardar a lei do Senhor. Tanto na forma de uma rebelião contra Deus, quanto como um falso antídoto para Ele mesmo. Vê que coisa interessante. Às vezes a gente quer consertar o legalismo com liberdade demais. E a gente acaba sendo antinomiano, né? A gente acaba sendo libertino. Que nada, que lei o que? A gente pode servir a Deus do jeito que a gente quiser. Liberdade, né? Nós somos livres adoradores. E aí você tem igrejas aí, enfim, né? Que os crentes, eles fazem o que eles querem. Tá? Coisas terríveis acontecem dentro da igreja, mas Deus continua amando, então pode fazer o que quiser. Então, a essência do legalismo tem suas raízes não apenas na nossa visão da lei como tal, mas na nossa visão distorcida de Deus como legislador. A verdade foi trocada pela mentira. Deus se torna um policial que outorga a sua lei somente porque deseja nos privar de algo. E, em particular, deseja destruir nossa alegria. Essa é a visão que o legalismo vai levar. Deus agora virou só um cara chato que quer proibir a gente de fazer as coisas porque não quer que a gente seja feliz. Então a verdade foi trocada pela mentira. A mentira em que agora acreditamos é que
glorificar a Deus não é se alegrar para sempre, mas sim perder a alegria. É essa mentira que a gente passa a crer. Mas o que Deus uniu, irmãos, ou seja, a sua glória e a nossa alegria, no caso foi objeto de divórcio, né? Ele está dizendo, assim, a não ser pelo Evangelho, não é mais possível ao homem ou à mulher conhecer qual é o seu fim principal, qual é o seu propósito. O Evangelho, ele resgata isso. O legalismo e o antinomianismo, né, a libertinagem, na realidade são gêmeos não idênticos que nasceram do mesmo ventre. A rejeição da lei de Deus, que é o antinomianismo, por parte de Eva, era na verdade fruto da sua visão distorcida de Deus, o legalismo. O legalismo pode ser eliminado somente quando percebemos que a verdade sobre Deus está no fato de que quando glorificamos a Deus, também nós nos alegramos e com Ele nós desfrutamos de todas as coisas que Ele nos deu. A alegria verdadeira só é possível quando nós obedecemos a Deus. O que costumamos chamar de legalismo, seja no cristão ou seja no incrédulo, tá? É de fato sintoma de um grande problema bem maior, mais básico, mais radical e mais abrangente do que a questão do papel da lei. Essa é a pergunta mais básica, que vai definir o meu estado. O que eu penso sobre Deus? Quais instintos, disposições e sentimentos para com Ele esse pensamento desperta em mim? Nesse nível, o legalismo e o antinomianismo compartilham de uma raiz em comum, que invadiu não apenas a mente e o coração do indivíduo, sentimentos e vontade também, mas também como nos sentimos em relação a Deus e à doutrina que professamos. Então, acompanhando, irmãos, querem fazer um comentário, fiquem à vontade, tá? Então, irmãos, o legalismo ele se encontra tão impregnado na natureza corrompida do homem, que enquanto a pessoa não se achegar a Jesus Cristo pela fé, a disposição legal, a disposição para a lei, continuará imperando dentro dela. Não importa a forma que ela tome, nem os princípios que se tenha na religião. Embora corra para o antinomianismo, para o outro lado, o indivíduo levará junto de si o seu espírito legalista. E tal espírito sempre será escravizado e perverso. Não somente a verdade é trocada pela mentira, mas a mentira é tratada como se fosse verdade. Temos aqui uma falha que leva ao erro de receitar uma dose de antinomianismo para curar o legalismo, e vice-versa. Ao invés de apresentar o Evangelho e a nossa união com Cristo. Eu vou dar um exemplo para vocês. O autor coloca, mas eu não trouxe aqui para o texto, mas vocês lembrar da história do filho pródigo, seu irmão mais velho. O pai tinha 2 filhos, um irmão mais velho, que representa os fariseus, que era legalista. Ele obedecia tudo certinho do pai, mas ele fazia isso em troca do favor do pai. E no final ele rejeita o próprio pai, apesar da sua aparente fidelidade. E o outro filho, o pródigo, chamado pródigo, ele, porque achava que o pai era exigente demais, ele foge de casa, achando que a resposta para a vida dele seria o antinomianismo, seria rejeitar a autoridade do pai e fazer o que quiser. Eu vou para a minha vida fazer o que quiser. E ele vai, e o que acaba fazendo? Né? Ele gasta todo o dinheiro dele com o que não devia, passa fome, vai comer com os porcos, e então ele volta para o pai. Por quê? Exatamente o que o autor trabalhou aqui. Ele, em busca de uma falsa liberdade, ele na verdade se tornou escravo dele mesmo e trouxe destruição para si. Ele era escravo das suas paixões, por isso gastou todo o seu dinheiro. Ele é escravo do seu pecado, por isso ele foi comer com os porcos, né?
E é impressionante, porque qual foi a resposta para ele? Vocês vão lembrar da história. Ele volta para o pai ensaiando uma resposta, né? Ele diz: eu vou dizer para o meu pai: pai, me perdoa pelo que eu fiz o que era mal, mas me recebe de volta, pode me tratar como um dos teus trabalhadores. Ele apresentou uma resposta legalista para o antinomianismo dele, para poder voltar para o pai. E aí quando o pai recebe ele não trata o seu filho como um empregado, como um trabalhador, mas ele trata como filho. Ele recebe o seu filho em casa, faz uma festa, coloca um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, dá a sua própria roupa para ele. E ele se alegra porque o filho que estava perdido voltou. Isso é o Evangelho. Nós nos submetemos à lei de Deus, mas não como escravos, né, nesse sentido, né, de ser rejeitado por ele, mas como filhos. Então é interessante, irmãos, porque o legalismo ele é multifacetado, né? Ele assume muitas formas e ele tem muitas cores. Os sintomas aparentes podem ser difíceis de diagnosticar. Ele pode se revelar quase intratável. O legalismo é necessariamente não apenas uma distorção do Evangelho, mas a sua característica fundamental é a distorção da lei. Tá? Qual é a resposta para isso? A única resposta para o legalismo não é o antinomianismo. Não é, eu estou achando a igreja rígida demais, então eu vou fazer o que eu quiser, vou sair daqui e vou tentar fazer desse jeito. A resposta para o legalismo é o Evangelho. A resposta para que eu, como pastor, né, não seja legalista com a igreja, para que eu não seja um pastor chato que fique só proibindo as coisas, é o Evangelho. A proclamação do Evangelho é um ato de repúdio ao legalismo. Mas o que o coração ouve? A gente pensa assim, né, como legalista. O que o legalista pensa quando ele erra? Eu errei assim e eu preciso me esforçar mais. Isso costuma ser retratado de uma reação do legalismo baseado na experiência. E ele atinge níveis mais profundos. É costume dizer que podemos ter uma cabeça legalista e um coração também legalista. Mas também é perfeitamente possível ter uma cabeça evangélica e um coração legalista. É o pensamento sutil de que o crescimento em santidade fortalece a justificação. O crescimento na santidade pode confirmar a justificação? Pode, mas jamais pode fortalecê-la. E aqui é o ponto fundamental, irmãos, que a gente precisa entender. O que o Evangelho faz comigo? O que Jesus Cristo na cruz fez por mim? Ele me justificou. Eu sou declarado justo, eu fui salvo para sempre. Tá? Uma única vez. Por meio de um único sacrifício, eu fui declarado justo, eu já sou salvo por Deus. Mas a santificação ela é progressiva. Tá? Eu vou sendo santificado até me encontrar com o Senhor. Algumas pessoas acham que quanto mais santo eu sou, mais eu sou justificado. Tá? Isso está errado. A minha justificação ela já aconteceu uma vez por toda, ela não muda mais, ela não cresce nem diminui. Já aconteceu, eu já fui salvo. Mas a santidade ela muda, ela vai crescendo, ela vai aumentando, eu vou me tornando mais santo. Então, com esse pensamento errado, as pessoas acham que quanto mais santo eu sou, mais justo eu sou diante de Deus. Isso está errado. Eu já sou justo diante dele. O que a santificação faz? Ela só confirma a minha justificação. Quanto mais santo eu sou, mais eu e as pessoas que estão à minha volta percebem que eu fui salvo. Ela não aumenta a minha salvação, ela só confirma a minha salvação. O erro é pensar que quanto mais santo eu sou, eu posso conquistar a salvação. Esse é o erro fundamental. Tá? Esse é o erro e a essência do legalismo. Então, irmãos, finalizando, o legalismo ele é tão velho quanto o Éden. A gente viu na história da serpente e de Eva. A sua essência está em qualquer ensino que diminua ou distorça. Vejam só, a essência do ensino do legalismo está em qualquer ensino que diminua o amor generoso de Deus
e a plena gratuidade da sua graça. É de graça, o amor dele é de graça, eu não posso conquistar o seu favor. Ele desvirtua a graça de Deus revelada, o legalismo desvirtua a graça de Deus revelada na lei e deixa de vê-la dentro do contexto adequado, na história da redenção, como expressão de um Pai gracioso. Essa é a natureza do legalismo. Na verdade, nós poderíamos dizer que essas são as naturezas do legalismo. Então, basicamente é isso, irmãos. É interessante, né? Porque ele pegou esse ponto essencial do legalismo. O legalismo é tudo aquilo que vai, aquele ensino que vai distorcer, que vai perder de vista o amor generoso de Deus. É interessante porque essa palavra generosidade, ela significa exatamente, ela está relacionada exatamente ao pródigo. Porque você prodigalizar, né? A palavra pródigo significa derramar em abundância, né? Na mentalidade do filho, do pai, da parábola do filho pródigo, é pródigo porque ele desperdiçou todos os seus bens, ele gastou os seus bens. Mas o pai dele é pródigo também, em outro sentido, porque ele derrama o seu amor abundantemente sobre o seu filho. Ele derrama o seu amor sobre o seu filho. Esse é o verdadeiro sentido da lei de Deus. A lei e o Evangelho estão unidos nesse sentido. Porque quando eu cumpro a lei do Senhor, não é para conquistar a salvação. É para me alegrar no Senhor. E a mentira do diabo é que você acha que desprezando a lei, você vai ter liberdade. Mas é uma falsa liberdade. Porque na verdade você vai se tornar escravo do seu próprio coração e vai destruir a sua vida. Irmãos, então que Deus nos ajude a não ser legalista, tá? Para que isso não leve a gente a ser antinomiano, né? A desprezar a lei do Senhor. Tá? É muito fácil para a gente ser legalista, está no nosso coração. Então que a gente tente ver a lei exatamente dessa forma, não como uma série de proibições, mas como aquele muro de proteção de Deus que me guarda de caminhar lá para fora e ser destruído lá fora. É o muro onde ele guarda o seu jardim, o jardim dos prazeres, tá? Então a gente tem que ver o cristianismo como uma vida de alegria, ainda que haja tribulação, ainda que haja sofrimento, ainda que hajam tentações. Meu prazer está no Senhor. Na sua presença há delícias perpetuamente. Tá? Isso é o que vai me livrar do legalismo. Entender que Deus é a minha alegria e na sua presença há alegria para sempre. E glorificar a Deus é essa alegria. Alegria para sempre. Porque qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? Joãozinho, bicho. Vai sair da gravação agora, tá vendo? Qual é o fim principal do homem? Fala pra gente aí. Primeira pergunta do breve catecismo. Fala desse. Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Amém, irmãos. Deus nos ajude então. Querem fazer alguma pergunta ou comentário? Davi? Eu tenho uma. Porque no legalismo tem essa contradição. Normalmente aqui a gente tem muito apreço pela lei do Senhor. Mas em Marcos 7, também Colossenses 2, Cristo e próprio Paulo fala que eles inventam preceito de homens para invalidar a lei do Senhor. Se eles amam tanto a lei do Senhor, aparentemente, por que tem esses preceitos da base? Isso, exatamente. Essa é a maneira da gente conseguir enxergar o legalismo, né? O legalismo na prática, esse é um exemplo, talvez ele tenha citado, não coloquei aqui, mas o legalismo na prática é exatamente isso. Você, por um zelo falso pela lei, você cria outras leis, né? Você cria outras leis. Então você envolve a lei com outra lei. E você esconde a verdadeira lei, né? Isso é exatamente o que ele falou, é uma distorção da lei de Deus. Tá? O legalismo ele faz isso. Ou ele muda a lei, ou ele muda a lei da escrita, ele vai lá, apaga e coloca outra coisa, ou ele inventa uma lei e coloca sobre a lei do Senhor. E ele encobre a lei do Senhor. Isso é o que o legalista faz. Ele distorce a lei, né? Ele falou isso várias vezes aqui. Ele distorce a lei de Deus.
Então, o antinomiano ele rejeita a lei. O legalista, ou ele muda a lei, ou ele encobre ela com outra lei, ou uma falsa lei. Isso é um falso zelo, né? É isso que a gente vê na vida dos fariseus o tempo todo. O tempo todo. A gente vai ver hoje na pregação do Evangelho de João 18. Impressionante, né? Uma parte que Jesus Cristo ele vai ser crucificado. Eles levam Jesus para Pilatos. E aí o texto diz que eles levam para Pilatos julgar ele, mas eles não entram na casa de Pilatos para não se sujarem, para não ficarem impuros por causa da Páscoa. Só que isso não está na lei, né? Isso é uma lei da Peshittá, é um comentário judaico, é uma lei que eles criaram. Então, baseado numa lei deles, numa tradição humana, eles queriam se manter puros, mas eles estavam matando o Filho de Deus. Olha que coisa, né? Então é isso que o legalismo faz, tá? A gente zela pela lei de uma forma completamente distorcida. É um falso zelo. Enquanto que o antinomianismo é zelo nenhum, né? É um desprezo completo pela lei. E no final as duas coisas significam tentar acabar com a lei de Deus. Né? Fazer algum comentário ou pergunta? Amém, irmãos? Então vamos orar. Deus nos ajude. E eu relacionei isso aqui especialmente ao quarto mandamento, tá? Que a gente veja o dia do Senhor como uma fonte de bênçãos, como a feira da alma, né? Que realmente é um dia para a gente se regozijar em Deus e se alegrar nele. Tá? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nos ajuda a enxergar isso, Senhor. Que Tu é a verdadeira alegria, a fonte de todo o nosso prazer. Nos ajuda a nos alegrarmos em Ti, Deus, a encontrarmos em Ti refúgio, paz e delícias perpétuas, Senhor. Abençoa o nosso dia, nos ajuda a andarmos na Tua presença e a nos prepararmos para o culto mais tarde. Guarda o nosso pé de escorregar, Senhor, profanar o Teu dia, falar palavras vãs. Em nome de Jesus. Amém.